Então, estamos ao vivo já. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Que satisfação. Noite, que ótimo, que prazer estar contigo aqui. Marcelo, o som tá legal aí, tá chegando uma música aqui. Tá chegando um balanço tá bom, aqui. É um balanço. Nós vamos tirar o pessoal aí, muitas pessoas do horário da novela, embora seja reprise, né? Mas aqui a gente vai falar um tema de suma importância, acho que é extremamente importante. E até mesmo já agradeço, né, a todas as pessoas que me acompanham nas redes sociais e com certeza as pessoas que te acompanham também, Marcelo, que vão estar compartilhando, vão estar participando. Então, pessoal, participem dessa live, é um assunto extremamente interessante. Eu já vou apresentar o Marcelo já, né, sei que muitos conhecem, mas é importante, né, e também falando um pouco sobre o encontro de amigos, né, o Marcelo, pessoal, conheci ele, na realidade, numa oportunidade, num projeto dentro da empresa que eu trabalho, uma empresa que eu trabalho, o Senex, que é um centro de excelência empresarial, e daí nós estávamos, né, num projeto e acabei me conectando através de uma pessoa, né, do nosso mesmo relacionamento, Marcelo. Network. Pô, cara, e antes de falar, basicamente, do teu currículo, pô, cara, muito prazer estar contigo aqui nesse momento do que a gente trocou um pouco essa semana, né, realmente tu é uma pessoa notória e notável naquilo que tu faz e te propõe a fazer, cara. Então, para mim é uma grande alegria estar contigo aí e a gente podendo estar abordando temas de suma importância, que a gente vai estar falando aqui sobre a diversidade racial, sobre questões do homem, da mulher, negros, né, no mercado de trabalho, entendendo, né, quando a gente fala em posições de liderança executivas, e também entender o porquê que às vezes esse percentual é tão baixo, né? Então esse que é o objetivo, e até a gente acaba abrindo aqui uma grande coluna, né, uma lacuna gigantesca para entrar em fatos bem históricos, né? Então, pessoal, vocês que estão chegando, ouvindo, vão compartilhando, vão mandando aí seu WhatsApp do link dessa live, né, que é de suma importância. Marcelão, quero primeiramente, né, já te agradeci, né, fazendo essa introdução, eu quero fazer aqui uma breve apresentação e uma introdução naquilo que nós vamos falar, né, ao decorrer da live de hoje. Mas primeiramente te pergunto, como é que tu tá chegando? Tá chegando bem nessa live? Só fazendo um rápido check-in, por favor. Bom, boa noite, formalmente agora, Diego, e a todos os seguidores das páginas nas quais esse evento está sendo transmitido. E eu chego bem, cara, chego tranquilo, é um assunto que eu gosto de falar, eu gosto de tratar, e assim, por mais que nós estejamos vivendo num momento tão difícil, né, para o país e para o mundo, não só com a questão da pandemia e outras questões, mas também de segregação racial, eu procuro tratar desse tema de forma leve, cara, sabe? Tratar desse tema de forma leve, porque eu tenho plena convicção de que muitas pessoas não têm culpa, né, do pensamento que tem a respeito disso. Nós fomos todos educados e ensinados de uma mesma forma, né? E o que a gente vai fazer aqui hoje é tentar, de alguma forma leve, desconstruir um pouco desse pensamento, né? É isso. Maravilha, cara, perfeito. Também chego muito bem, muito feliz, né? Acredito que já tenha externado isso. E quero falar um pouquinho para vocês do Marcelo, né? Marcelo Gomes, ex-atleta, inclusive um dos esportes, né? Nós somos irmãos aí, né, Marcelo, de capoeira, né? Então, sei que tu praticaste também, somos aí parceiros, somos administradores, né? E o Marcelão aí é palestrante, pesquisador, proprietário da MYW, correto? Consultoria empresarial, né, empreendedor também, professor acadêmico, inclusive, ele estava me comentando sobre aí a tese de mestrado dele, coach de carreira, né, idealizador de alguns projetos sociais aí nas comunidades que ele vai estar ao decorrer, né, falando para nós, e também, né, já teve aí muitos cargos de gestão, empresas como Ceitec, isso, Marcelão, Ceitec, correto, né, Grupo Sapori e outras empresas no mercado, né, então é um cara aí com grande gabarito, know-how. E daí nós vamos, né, eu estava até inclusive falando para ele, a gente aprofundou muito sobre o tema, eu também trago comigo, Marcelo, até mesmo por ser um profissional de RH e já ter também estado em atividades como gestor, né, a diversidade é um dos pontos muito fortes que eu batia dentro da minha gestão. Mas nesses 15 dias que nós conversamos aí sobre os temas que nós vamos tratar, a diversidade racial nas organizações, né, eu quero fazer um manifesto a todos vocês que estão aqui, né?
e eu também quero provocá-los a refletir, né? Eu digo tranquilamente para vocês que eu sou um racista em desconstrução, né? Então, quando eu falo isso, é porque nós fomos muito estimulados ao decorrer da infância, da adolescência, e muitas vezes nós estamos praticando e estamos estimulando outras gerações de uma forma, de um pensamento, que isso vem muito lá atrás, né, Marcelo? Historicamente, também que nós vamos estar falando sobre a nossa live. Quero dizer para vocês, né, antes de passar a palavra para o Marcelo, né, eu trouxe pelo menos aqui alguns dados importantes, né, segundo uma pesquisa do Instituto Etios, né, com 500 empresas de maior faturamento no Brasil, eles fizeram, e isso depois, ao final, eu também vou estar dividindo aí no meu perfil, e o Marcelo, consequência, no perfil dele, falando um pouco, assim, do cenário empresarial, né, das pessoas que se autoconsideram negras e pardas, né, e quando a gente olha para essas 500 maiores empresas que foi feita essa pesquisa, na gerência dessas organizações, somente 6,3% são pessoas negras que ocupam cargos executivos, né? Aliás, gerenciais. Gerenciais entendemos aqui como supervisor, coordenação e gerência, né? Já executivos de alto escalão é um número percentual menor ainda. Vai aí para 4,7. São negros. 4,7, exatamente. Quando eu falo esses dados aqui para todos vocês e compartilho, eu também penso ao mesmo tempo que no Brasil, mais de 200 milhões de habitantes, né, 56% se autodeclaram negros ou pardos. Então, a gente está num ambiente falando, se mais da metade do Brasil, né, se autodeclara negros e pardos, quando a gente olha aí para alta gerência, gerências, executivos, enfim, a gente vê um percentual muito baixo. E é nisso que nós queremos entender, o porquê. Sem contar, Marcelo e demais amigos que estão assistindo essa live ou que vão assistir, a gente tem que também ter um olhar para as coisas que aconteceram recentemente, né? George Floyd, por exemplo, né? Se a gente falar um acontecimento aqui local, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, o goleiro Aranha, né, na Copa do Brasil, no estádio do Grêmio, né? Falando também que aconteceu recentemente do morador aí de condomínio de classe média, né, sendo extremamente preconceituoso, inclusive fazendo um gesto com a pele, né, para o entregador, desembargador, comerciais muitas vezes preconceituosos, como teve um que foi até uma coisa bem destacada no mercado da Bombril, né, com o nome, entre aspas, Crespinha. Então, coisas que são corriqueiras, a gente tem que evoluir muito como nação. E a partir disso, de todos esses pontos que eu estou trazendo, Marcelo, eu gostaria que a gente imprimisse nessa largada introdução da nossa conversa de agora, o porquê, né? Qual é o motivo, o que leva ainda, né, o homem, a mulher negro, a gente nem está falando em minorias, né, se nós falarmos em negros e pardos, né, mas por que ainda ocupam espaços tão pequenos, né, em termos de percentuais dentro das organizações, como líderes? Por favor. Bom, Diego, uma das questões que há muito tempo, né, me incomodam e fazem com que eu, então, pesquise mais a respeito do assunto e trabalhe de forma com muito engajamento a respeito dessa causa é a seguinte. Antes de qualquer coisa, tu falaste uma coisa interessante ali, né? Eu sou um racista em desconstrução, correto? Correto. E eu complemento essa tua frase dizendo o seguinte: eu sou um oprimido, um reprimido em construção. Porque historicamente, né, nós negros, e aí quando eu falo negros eu incluo pretos e pardos, né, nós realmente fomos deixados à margem da sociedade em vários aspectos, né? E aí eu estou falando aí de toda aquela questão histórica da escravatura, né? E a partir, inclusive, do processo abolicionista, né? Quando os negros foram, então, deixados à margem da sociedade, sem trabalho, né? Que era a característica principal a qual o negro se destacava, ainda que como mão de obra, mas, enfim, sem trabalho, sem casa, sem condição nenhuma, né, de sobrevivência, o negro acaba, então, sendo jogado às margens, né? Então, há muito tempo,
eu venho pensando da seguinte forma. Eu sempre, a maior parte da minha vida, ocupei bons cargos de gestão em empresas nacionais e multinacionais. Mas nunca, praticamente nunca, vi outros negros, outros pares meus, ocupando estas mesmas posições. Ou seja, o banco do avião não era dividido com outros negros, o saguão dos hotéis dos quais eu passava não era dividido com outros negros, as mesas de reuniões não eram divididas com outros negros. E isso me incomodava, né? E me incomodava mais ainda quando eu comentava com os meus colegas não negros sobre essa situação, e eles ficavam até espantados, porque para eles isso era natural, né? E aí vem a questão da naturalização, né? Dessa falta de negros ocupando esses espaços. Essa herança colonizadora que nós temos, né, de toda a história, né, você muito bem disseste, né, que a gente é muito forte nos dias atuais, né, esse preconceito, essas faltas de oportunidades, né? Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, Diego, eu fui criado da seguinte forma, e aí muitas pessoas negras que estão assistindo essa live vão se identificar. Meu pai me dizia o seguinte: meu filho, nós temos que nos acostumar a fazer sempre o melhor possível, ou mais, 2 vezes melhor do que as pessoas brancas, tanto no colégio, quanto na vida adulta, quando nós começarmos lá, adolescência, juventude e tal. Por quê? Porque se nós nos acostumarmos a trabalharmos, estudarmos e fazermos 2 vezes melhor, talvez nós sejamos olhados em igual condição, né? Então, esse ensinamento certamente não foi dado por um pai de um menino não negro, ou seja, de um menino branco, né? Os brancos não tiveram essa necessidade de serem ensinados de tal forma, né? De se comportarem, de terem que se comportar diferente em várias situações. Quando eu, ali na adolescência, já comecei a sair, cineminha, aquela coisa toda tal, meu pai e minha mãe sempre me diziam: meu filho, leva um documento de identificação, porque se tu não levar um documento de identificação e vocês forem parados pela polícia, com certeza nós vamos ter que te retirar na delegacia, né? Então, essas coisas são muito fortes, né? E tem um ponto importante, né, do que a gente está construindo, Marcelo, que além de toda essa herança e olhando, entendendo o porquê, né, que essas organizações têm um espaço tão pequeno, e eu acho que é importante, cada vez mais a gente está vendo que está tendo esse movimento por parte de algumas empresas, né, de incluir a parte de diversidade sexual, a parte de ter um espaço, uma abertura maior também para as pessoas negras se destacarem, poderem crescer, não somente ficar em cargos operacionais, que em sua maioria estão ocupando, né, mas realmente ter um desenvolvimento. Tudo isso que tu está dizendo está fazendo um link com o que a gente está falando aqui, né, essa herança colonizadora, que iniciou-se lá, sem condições, largado, e por uma vez também o poder público, né, também não te dá as condições necessárias da pessoa poder se desenvolver. Quando a gente fala também, a gente está falando negros, mas estamos falando aí de comunidades, favelas, estamos falando de pessoas que estão ali numa linha extremamente abaixo da pobreza, né? Isso daí, percentualmente, aumenta também o número, fica invertido, né? Se a gente olha, acho que muito bem nós falamos antes, né? E você pode trazer isso, a população carcerária, praticamente 70%, segundo até mesmo os dados, né, das penitenciárias do Brasil, elas são compostas por negros e pardos, né, um número extremamente maior, assim como comunidade, né, e daí tu começa a entender fatos, situações dentro de uma comunidade que vive, os estímulos que tem, justamente o que tu estavas falando, né, tem que ter um documento, porque se a polícia para, né, você já é um suspeito, suspeito pela cor da pele, né. Eu acho que, Diego, assim, para a gente falar de diversidade, a gente não pode falar de diversidade, principalmente étnico-racial, sem falar antes de desigualdade,
que é o que tu estás dizendo, né? Então a gente começa lá com o conceito de racialização. Principalmente no Brasil, na América Latina como um todo, né? O europeu colonizador, ele precisava de alguma forma justificar a escravização daqueles povos, certo? Sim. Então o que ele dizia? Bom, essa pessoa ela é inferior intelectualmente, né? Essa pessoa é incapaz, né? De várias questões, de várias habilidades. Portanto, essa pessoa é uma mão de obra. Uma mão de obra que chega a ser quase um não humano. Esse era o conceito do colonizador em relação às pessoas negras, às pessoas escravizadas. Isso perdurou durante muito tempo, né? Sim. O negro vem, então, vem a abolição lá, os negros são escanteados, são marginalizados, né? E substituídos pela mão de obra europeia que aí vem remunerada, né, italianos, alemães, enfim. E aí o negro começa, então, para sobreviver, principalmente as mulheres negras, a empreender, né, a colocar, então, a lavar roupa para fora, a fazer o fubá, que tanto o senhor do engenho gostava, e outras coisas. O homem negro, alguns deles, obviamente, começam a cometer pequenos delitos para sobreviver. O cara não tinha condição, né, de trabalho. Aí vem daí a palavra marginal, né? Bom, nos dias de hoje, o que a gente tem no mercado de trabalho e o que eu enxergo, né, com essa herança que infelizmente nós temos, e uma herança que nos foi aos negros negada, né, porque muitos desses documentos da época da escravatura foram simplesmente destruídos. Né? Nós não temos condições de nos conectarmos com a nossa ancestralidade, né? Diferente dos imigrantes europeus, enfim, que o cara vai no cartório hoje lá, dá o sobrenome dele, ele consegue puxar a árvore genealógica dele tranquilamente. O negro não tem essa condição. Né? Então, a partir daí já falta a referência, né? Exatamente. Mas aí a gente vai falar sobre desigualdade, que era a tua pergunta lá. E, cara, nós estávamos conversando essa semana ainda. Nós temos hoje, tanto no poder político, quanto no poder judiciário, quanto nas corporações, né? Nós temos uma grande massa de pessoas brancas ocupando, operando, administrando e tomando decisões para o social. E esse social, infelizmente, inclui os negros. Né? Que é a maioria, aí, inclusive, né, que nós falamos. É a maioria, inclusive. Que são a maioria, claro. E aí eu te pergunto, existem políticas públicas que são desenvolvidas, né, que são implementadas, levando em consideração esse social. Mas como que essas políticas públicas vão ser implementadas levando em consideração as necessidades, enfim, das pessoas da raça negra, se nós não temos representantes negros lá que tenham esse lugar de fala? E aí a gente está falando do processo de empatia, né, de se colocar no lugar do outro. Né? E é por isso que os números são tão fortes e a balança é tão diferenciada quando a gente vai olhar as pessoas que moram nos guetos, a população carcerária no Brasil e fora dele também. A gente tem os Estados Unidos, por exemplo, que é um país que tem 5% da população do mundo e 25% da população carcerária. Mas o que é isso? Né? Exato. Até tem um filme muito interessante que conta um pouco a história da escravatura norte-americana, que se parece muito com a nossa, que se chama A 13ª Emenda, tem no Netflix. É bem interessante para entender a situação da desigualdade. 13ª Emenda, exatamente. É um filme bem interessante e retrata ali a questão da desigualdade étnico-racial e a forma pela qual os negros foram tratados a partir da implementação dessa 13ª Emenda, que basicamente dizia o seguinte: a partir de agora, todo o cidadão norte-americano é considerado livre, exceto aqueles que cometem algum crime, né? E aí os negros, então, eram liberados, né? Enfim, mas
se eles fossem encontrados na rua sem documentos, o que era normal, à época, eles eram considerados criminosos. E a partir daí começa-se uma política de encarceramento nos Estados Unidos, né, para justificar, então, os negros foram liberados desse lado aqui, mas, infelizmente, cometeram alguns delitos e estão sendo presos. Os meios sórdidos, né? Os meios sórdidos que tem para poder justificar um ato de extremo racismo. E até eu compartilho, Marcelo, né, de um sentimento que quando eu leio ou eu ouço, né, como eu já ouvi já no mundo corporativo, né, a gente está falando aqui de negro, né, da questão racial, diversidade racial, mas eu já ouvi expressões, né, por exemplo, de gestores, né, dentro de uma organização, diz que, pô, o profissional parece ser muito bom, mas é meio afrescalhado, é gay, ou, ao contrário, né, olhando para uma ótica, sempre depreciando por uma questão por suas características. E quando se fala isso, a gente está comentando assuntos de forma alguma. Se você hoje que está nos ouvindo, né, ou que vai nos ouvir, você acredita que isso é mimimi, que nós estamos fazendo aqui? Não, pessoal, não é. Você, com certeza, você tem que reavaliar os teus comportamentos, a tua conduta, né, porque é isso, como eu disse aqui no início, né, em Desconstrução, né, o racismo, a gente é muito induzido, estimulado até essa forma de pensamento, e de forma alguma, Marcelo, a gente está trazendo luz aqui para alguns temas, que não estamos nos colocando numa posição de vítimas, né, ou no caso, dando o entendimento que a pessoa, o negro ou a negra, estão numa posição de vítima, mas nós temos que entender que houve uma série de situações, uma herança aí colonizadora, de extrema retaliação, acho que podemos assim dizer, né, de injustiça sociais, que hoje, no cenário de hoje, que a gente vê na atualidade, situações aí como George Floyd, né, simplesmente por ser negro, né, estar andando na rua e ter recebido o chamado, foi hostilizado e tratado ali por 3 policiais. Isso acontece no Brasil, em outros lugares do mundo, né, e a gente acaba vendo isso, esses comportamentos, tudo levado em consideração, inclusive, falando disso, não sei, até mesmo você também já trabalhou muito tempo com recrutamento e seleção, Marcelo. Tem um comercial, um estudo que foi feito, né, da avaliação, assim, em processo de executivos, em recrutamento e seleção, que eles mostravam um homem correndo, um homem branco correndo, assim, numa fotografia, e um homem negro correndo, né? E o mais interessante nesse experimento que foi feito, que sempre quando se via o homem negro correndo, as pessoas passavam que estava acontecendo ali ou algum furto ou algum assalto, né? Essa associação... cometendo algum delito. Algum delito, exatamente. Furto, assalto, algum delito, né? E isso, infelizmente, é enraizado, permanece, né? Infelizmente não é mimimi, pessoal. Quando a gente fala, por exemplo, eu vou rapidamente falar aqui, eu gostaria da tua opinião, Marcelo, né? Expressões como inveja branca, mercado negro, magia negra, lista negra, ovelha negra, serviço de preto, a coisa tá preta, uma expressão popular, né? Denegrir, né? Não sou tuas negras, cabelo ruim, negro de traços finos, né? Eu já ouvi isso já muitas vezes, né? Ter pé na cozinha, moreno, morena, samba do crioulo doido, enfim, preto de alma branca. Preto de alma branca. Então, são expressões, assim, cara, que deveriam ser extirpadas. Como é que tu sentes isso? Como é que tu vê essas expressões ainda, coisas que permanecem de uma educação precária, que o governo não proporcionou, e muitas vezes um pai e uma mãe também não passaram essa visão, principalmente para quem é branco, né? Para quem não vive na pele o que é o preconceito, né? O preconceito racial, por favor. Em primeiro lugar, Diego, é importante nós destacarmos aqui que a nossa educação, ela praticamente foi uniforme, né? A nossa educação, que eu digo para negros e brancos. Durante muito tempo se viveu no nosso país um conceito que o Gilberto Freire trazia lá de democracia racial, tá? Então esse conceito aí é da década de 60 ainda, onde o Gilberto Freire dizia o seguinte: no nosso país, né,
negros e brancos, ou seja, mestiços, têm o privilégio de conviverem harmoniosamente. Dizia basicamente isso. Sim. E isso foi a base dos nossos livros de história, certo? Então nós enxergávamos lá na década de 80 o apartheid, por exemplo, né, na África do Sul, e aquela pauleira entre brancos e negros, aquela questão de segregação, e nós olhávamos para aquilo na televisão e dizíamos assim, nossa, ainda bem que no nosso país isso não existe. Né? Esse era o pensamento, porque isso foi introjetado na nossa mente. Não, nós vivemos aqui uma democracia racial. O que é que esse tal de Mandela faz? Pô, tá bem longe, né? Tá bem distante. Mandela, lá, exatamente. Exatamente. Mandela, esse é um herói, mas é lá para eles. Nós não precisamos de um aqui. Né? E isso nós aprendemos de uma certa forma durante décadas. Né? Aprendemos também que a princesa Isabel, nós negros, era a nossa rainha libertadora. Ó, princesa Isabel, muito obrigado. Esse era o conceito. Então, para muitos de nós negros, os primeiros livros de história de verdade, né, e que faziam com que nós nos conectássemos à nossa ancestralidade e, ao mesmo tempo, faziam com que nós olhássemos o contexto pelo qual nós estávamos inseridos, eram justamente os primeiros discos de rap. Da década de 80 e 90 ali, para quem tem a partir aí de 38, 39 anos, né, geração X. As bandas Racionais MCs, nos Estados Unidos, né? Run DMC, né? Aqui nós tínhamos MV Bill, eram letras muito fortes que faziam com que nós nos questionássemos a respeito do que tínhamos aprendido, né? Então as pessoas brancas tiveram esse conceito e decolaram, nós negros não. A gente começou a questionar a partir de então essa ideologia, né? Mas por que eles querem colocar para a gente que aqui existe uma democracia racial? Se nós olhamos o Congresso e dos 513 deputados que temos lá, nós temos 4 negros. Se nós olhamos o Senado e dos 81 senadores que temos lá, se não me foge agora a memória, nós temos 3. O Paim é o que mais se destaca por estar lá há muito tempo. Né? Exato. Então, que democracia é essa? Que o meu pai, ele vai trabalhar e estudar uma vida toda para ser, não desmerecendo, mas para ser um funcionário meramente operacional numa empresa. Né? Que democracia é essa que faz com que um filho de classe média seja pego com uma quantidade grande de drogas, né, e seja julgado como dependente? Ao passo de que, no gueto, o mesmo adolescente em idade paralela, aí, negro, seja pego com uma quantia muito inferior de droga, seja de maconha, de 200 gramas, uma buchinha que seja, e caia como traficante. E permaneça, né? Isso aí é o que tu me diz, e até eu quero trazer, a gente, das nossas conversas, acho que é bom dividir, né, conhecimento com a galera. Acho que a primeira coisa é meritocracia no Brasil. Eu acho que em qualquer lugar a gente tem todas essas disparidades, é muito distante, né? Não existe meritocracia quando fala, a pessoa A está lá porque teve os méritos necessários. É como tu disseste, hoje para você conseguir ter um destaque, seja o transexual, ou a bissexual, ou o homem, a mulher, e a mulher, daí eu vou fazer um agravante, né, seja a mulher negra ou a mulher, tem que ter um estudo duplicado, um esforço duplicado para estar no mesmo patamar, né, de muitos, e isso tem estudos, não sou eu que estou dizendo, tem instituições sérias que fazem essas pesquisas no Brasil, que o homem branco tem um poder de rendimento e até mesmo o status dentro de organizações, já que o nosso foco é esse, né, falar das organizações, eles estão bem acima, né, tu já tem já, como se tivesse aqui no peito, uma estrela já, por ser homem, ser branco, né, privilegiado. Privilegiado, e quando você não entende isso, né, e eu acho que é isso que é a reflexão como profissional de RH, como pessoas pensantes, que a gente tem que provocar, esse é o objetivo. Inclusive, eu queria que tu até comentasse, a gente está falando muito sobre a questão, olhando
a parte de lideranças, negros e negras no cargos de gerências executivas, mas estamos falando da diversidade social. Tu trouxe essa semana uma pessoa, né, muito bacana, que são, acho que a gente está falando aí em representatividade, que é a pessoa, aliás, sociólogo Gessé Souza, né? E eu gostaria que tu falasse um pouco dele, até mesmo a definição dele de classes sociais, por favor, Perfeito. Marcelo, que é muito interessante a gente ouvir. Tranquilo, vou passar essa informação, sim. Mas antes disso, tu tocaste num assunto muito interessante ali, que é a comprovação de que somos capazes, né? Eu vou contar um fato aqui, vou narrar um fato que aconteceu comigo no mercado corporativo há alguns anos atrás. Por favor. Há mais ou menos 5 anos, eu ocupava um cargo de gestão de recursos humanos na CEITEC, né? A estatal federal vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Telecomunicações, né? E aí, meu primeiro dia de empresa, fui apresentado lá aos colaboradores e tal, conheci alguns setores, tudo mais. Eu, por característica, toda empresa que eu atuo, eu costumo pelo menos circular 1 semana, 2 semanas, né, em todos os setores, e ali no caso era uma indústria também, é uma indústria, em todos os horários, né? Então eu fui nos horários da madrugada, né, que nós tínhamos colaboradores que entravam no turno da noite, passavam toda a madrugada, e conversava com eles, apertava a mão, me apresentava, enfim. Passados esse período de apresentações, eu estava na minha sala, acho que já tinha umas 2 semanas de empresa e tal, bate um colaborador, e eu sempre tive essa característica, né, deixar a porta aberta ali, recursos humanos, né, cara? Então, tem que ser, não existe outra forma, né? Exatamente. E aí, eu quero fazer só uma breve aqui para o pessoal que está nos ouvindo aí de RH, o que vai nos ouvir. Sim. Cara, não caia, né, na mesma vala comum quando te falo, por que você optou, né, por ser um profissional de recursos humanos, né, porque você gosta de pessoas. Inclusive eu falava isso com o meu CEO essa semana, né, não é você gosta de pessoas, cara, porque tu tens que ser o especialista, e tu és o especialista, então, em pessoas, em gente, né, e por isso acho que esse que é a diferença de gostar e ser um especialista, ter um entendimento e ter aí soft skills, né, skills necessários, de suma importância. Por favor, Marcelão, continua, a porta aberta. E aí, porta aberta, tal, tô ali escutando minha musiquinha, sempre trabalhei com fundo musical em qualquer lugar que eu passei, inclusive aqui no meu escritório. O colaborador bate ali, tudo bem, tudo bem. Marcelo, né, eu vi tua apresentação no auditório da empresa, ali nós tínhamos um ritual, né, que todos os novos gestores eram apresentados no auditório da empresa e davam uma mini palestra ali e tal, falando um pouco da sua vida, das suas passagens. E eu fiz isso também, mas eu fiz contando a história realmente da minha vida. E aí ele entrou, sentou e disse assim, olha, em primeiro lugar eu quero te dar os parabéns pela tua história de vida, né? Eu estava ali no dia da tua apresentação e tal, mas eu queria te falar uma outra coisa. Eu falei, pode falar, fica à vontade. Aí ele me olhou bem no fundo do olho assim e disse, cara, eu cheguei em casa e disse para minha mãe, o cara que entrou lá no Recursos Humanos deve ser muito bom, mas deve ser bom mesmo, porque ele é negro, né? Então, eu tô te dizendo isso, ele para mim, né? Cara, tu deve ser muito bom no que tu faz, porque um negro, retinto, como é o meu caso, né? Negro mesmo. Ocupar uma posição dessas dentro da nossa empresa, o cara tem que ser muito bom. E eu não tô te falando isso porque eu sou racista, ele já se preocupou rápido em me falar isso. Claro, evidente. Eu tenho um padrasto que é negro também, eu conheço um pouco da história e sei das dificuldades, e é por isso que eu vim aqui, humildemente, te pedir para te dar um abraço, né, e te falar isso, porque eu precisava te falar isso, sabe? E eu senti, cara, claro, obviamente, o cara estava feliz, estava emocionado, até porque a figura, né, âncora dele, paterna, né, apesar de ser o padrasto, era um negro também. Mas para tu ver como as pessoas brancas enxergam, né, as pessoas negras do nosso país. Pô, esse cara tem que ser muito bom para estar ocupando esse espaço aqui. Né? E é muito importante, eu acho que tu fala isso, quando a gente fala sobre representatividade, a gente vê, né, principalmente o menino, a menina negra, ela vê na televisão um locutor,
um apresentador de telejornal, né, um desembargador, um ministro da Justiça, um presidente, né, que ainda os Estados Unidos conseguiu evoluir um pouquinho mais do que o Brasil, né, ter o seu primeiro presidente negro. Isso é fundamental, a gente ter esse espelhamento, né, principalmente, né, se a gente olhar por uma viés psicológica, que nós somos estimulados pelo ambiente e em um determinado momento a gente tem que ter exemplos. Isso é muito importante, porque a pessoa, ela se identifica e, cara, tu vira, com certeza, tu vira para aquela pessoa uma referência de dizer, cara, eu quero conhecer a história dessa pessoa, é possível eu chegar lá, né? E eu estou falando isso, imaginando eu, Marcelo, os olhos de um menino, de uma menina negra, né? Na sua base. E aí a gente faz também já um link para entrar na tua segunda pergunta ali, quando eu comecei a te responder, que foi sobre o professor Gessé Souza. O Gessé Souza, que é um pesquisador e um sociólogo bastante respeitado aqui na América Latina, é um cara que estuda muito a questão da divisão de classes, né, no Brasil. Ele tem um livro chamado A Ralé Brasileira, onde ele explica de forma simplória, direta e objetiva como funciona o sistema de classes no Brasil. E ele diz basicamente o seguinte: nós temos 3 classes, tá? Nós temos a ralé brasileira, que é a classe que está na base da pirâmide lá de Maslow, né, que ocupa a base da pirâmide das necessidades lá do Maslow. Sim. Nós temos a classe trabalhadora, que é a antiga classe média, né? Então, agora houve uma fusão com toda essa questão econômica. Nós temos a classe trabalhadora e nós temos a classe dona do capital, que está no topo da pirâmide, certo? A classe trabalhadora, ou seja, a antiga classe média, os pais da classe trabalhadora ocupam o tempo ocioso dos seus filhos com o estudo. Ou seja, eles compram o tempo ocioso dos seus filhos com o estudo. Então, eles complementam. A criança vai para o colégio particular de manhã, à tarde ele tem um complemento de inglês, ele tem um complemento de aula de música, a menina tem um complemento do balé, o menino do judô, enfim, sempre tem um complemento, né, do trabalho e das habilidades intelectuais dessa criança e cognitiva, certo? Maravilha. Essa é a classe trabalhadora. A ralé, por conta de todas as necessidades e situações que vive hoje, as crianças da ralé brasileira, que estão lá na base da pirâmide, eles enxergam, em primeiro lugar, como figura de referência, via de regra, um pai dependente químico, alcoólatra, viciado, drogado, enfim, sem ocupação, na maioria das vezes, tá? E uma mãe que sai muito cedo de casa, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, normalmente para trabalhar do outro lado da cidade, portanto, Perfeito. Ela também tem um trajeto muito maior de fazer para voltar para casa, então essa mãe está ausente de casa, né? E ela não passa daquilo. Ela sempre trabalha com uma característica de servidão, certo? De servir. Perfeito. Essa é a figura, essas são as figuras referências das pessoas que estão na ralé, certo? E aí, então, a gente voltando para a classe trabalhadora, durante muito tempo, normalmente 15 anos, essas pessoas da classe trabalhadora estudam e tudo mais, se formam lá no ensino técnico, entram na faculdade, se formam e tal, e estão prontas intelectualmente para ocuparem bons cargos no mercado privado e na área pública também, porque são os primeiros lugares nos concursos normalmente, certo? Então, a classe que está no topo da pirâmide, que é a dona do capital, acaba comprando a intelectualidade daquele que se preparou durante muito tempo para servi-los. Né? E aí nós temos um outro pesquisador que se chama Thomas Piketty, um francês, que estudou a distribuição de renda em 27 nações, e ele diz o seguinte: a remuneração do capital será sempre infinitamente maior
do que a remuneração do trabalho. E isso explica, então, que o dono do capital compre a nossa intelectualidade, pague um valor relativamente bom, mas ele sempre vai lucrar mais com isso. Né? Porque ele isso aí é quase que uma regra matemática, né? Exatamente, exatamente. E aí nós nos perguntamos o seguinte: bom, mas e quem é que vai fazer o trabalho sujo de tudo isso aqui? Quem é que vai fazer aquele trabalho do domingo a domingo, né? Aquele trabalho da mão de obra, especificamente da mão de obra mesmo? A ralé, o filho da ralé brasileira. E o mais triste quando tu fala isso, Marcelo, e eu reflito aqui no que tu estás falando aí com muita propriedade e profundidade, né? Ainda há quem está na ralé, né, na ralé, né? E eu ao menos me incluo, eu acredito, né? E ainda há quem acreditou que com flexibilizações de leis trabalhistas, né, revisando todas essas questões que vão e impactam muito mais essa camada, tem um entendimento que isso foi positivo, né? Então, ainda abrimos mais mão ainda de direitos, né, do que se tinha quando se fala como um trabalhador, né? Muito bem nessa relação que tu estás fazendo do dono do capital, né, que está contratando os teus serviços. Que maravilha de conceito, de visão. E aí a gente pega o seguinte: quem é que está na ralé brasileira hoje? Quem é o morador de comunidade? Quem é o morador dos morros? Quem é o morador dos subúrbios? Né? Então, são invariavelmente pessoas negras, pessoas que foram escanteadas, né, há muitos anos, né, que viveram praticamente quase 4 séculos numa questão de escravização. Exato. E que hoje ocupam esses lugares. Né? Então, por isso se faz muito importante tanto a formulação de políticas públicas que deem base para essas pessoas, e por isso é importante também essas pessoas terem representantes que realmente entendam a sua posição de fala e sua situação, né? E, ao mesmo tempo, eu particularmente, né, Diego, penso o seguinte, cara, eu sou um privilegiado, né, porque de tudo isso que eu estou te falando e tudo isso que grande parte das pessoas negras no país vive, eu vivi parte disso, porque eu nasci numa família que sempre preconizou a questão do estudo e da informação. Então, desde muito cedo, meu pai é um cidadão super bem informado, meu pai está vivo, graças a Deus, hoje, está com 70 anos, e ele, todos os dias, praticamente todos os dias, me manda 1 ou 2 links de notícias interessantes do mundo, que ele acorda de manhã e vai lá, lê, e me manda e ainda me liga para saber se eu vi, né? Se eu estou informado daquilo. Sabe que teu pai ele tem um hábito excelente, né? Um hábito, dá até para dizer, exponencial. Isso eu aprendi com um CEO com quem eu tive a oportunidade de trabalhar numa determinada empresa, uma pessoa extremamente excêntrica, mas uma das coisas que ele dizia assim, ó, dedique 30 minutos do teu tempo, 30 minutos, né, todos os dias, tenha isso como hábito, de você ter notícias e fontes evidentemente confiáveis, enfim, e de temas que não são às vezes do teu core, né, do teu background, né, que não sejam temas do teu dia a dia. Eu sou administrador, trabalho com RH, não, que seja temas totalmente diferentes, até temas de preferência fora dos pilares corporativos, coisas que daqui a pouco eu vou fazer aqui uma colocação, um novo regime mediterrâneo, vou entender o que é isso, tu te dedicar minutos para dois ou 3 temas que tu entendem, mas entender com uma determinada profundidade, né? Então, 30 minutos por dia seria a melhor forma, porque tu vai conseguindo, né, ter drops, informações, e vai aumentando aí a tua base cultural. Mas que interessante, parabéns aí ao teu pai, esse hábito é maravilhoso. Aí, eu ainda tomo uma dura, Diego, porque ai de mim que não tem aberto o link e não tenha lido a notícia, eu já vou receber uma vaia, já vai dizer, mas tu é um alienado. É bem assim que ele diz. E por outro lado, cara, eu tive também a minha mãe, que infelizmente agora perdi ela há pouco tempo, faz um mês, né, bem dizer aí, por essa questão do Covid, mas a minha mãe, ela também tinha 70 anos, e, cara, assim, a minha mãe era uma pessoa semi-alfabetizada, tá? Ela tinha a 3ª série
do ensino fundamental. Porém, era uma pessoa de extrema sabedoria, né? E com um perfil muito empreendedor. Daí a mistura, né, da informação do meu pai, da capacidade de informação e de leitura de ambientes, e a capacidade empreendedora da minha mãe. A minha mãe, ela dizia o seguinte: meu filho, desde pequeno, tu tem condições de fazer tudo o que tu quiser, né? Desde que tu te dedique àquilo que tu queira, né? Então, por isso que eu digo que eu sou um privilegiado. Excelente. Porque eu tive uma mãe que sempre me incentivou a fazer qualquer coisa e disse que eu seria muito bom em qualquer coisa que eu fizesse, desde que eu me dedicasse. E o meu pai, que teve sempre ali incentivando a informação, a leitura, o conhecimento e tudo mais. Então, eu sou o resultado dessa mistura, né? Que mistura maravilhosa, diria. Eu tenho a convicção de que grande parte das pessoas que vivem hoje em vulnerabilidade, principalmente populações negras, não tiveram esse acesso. E é por isso que eu trabalho tão forte nessa questão do empreendedorismo social. Inclusive, eu gostaria que até tu falasse, Marcelo, que a gente acho que deu para a gente entender, né? E para mim ficou muito claro os motivos, né, do tema inicial, por que não estão ocupando aqueles cargos de alta gerência de executivas, porque existe uma diferença social muito grande, né, muito bem explicado do conceito do GCE, que eu acho que dá esse entendimento, né? E eu, antes de te perguntar, que seria a pergunta talvez de 1 milhão, né, o como fazer isso, quais deveriam ser as providências para a gente poder mudar isso para as próximas décadas, né, essa diferença que tem, esse percentual baixo, e ter uma igualdade. Eu queria que tu falasse um pouco da tua atividade, né, como trabalhando em comunidades, quando você faz, até mesmo levando a questão do afroempreendedorismo, né, que tens dentro da tua empresa, um pouco do teu trabalho, e depois responder essa pergunta, mas o como é que seria para a gente poder mudar esse cenário, por favor? Bom, em primeiro lugar, Diego, eu falo o seguinte: dentro das corporações existentes no Brasil hoje, nós reconhecemos, e principalmente eu, né, profissional de recursos humanos, 3 tipos de preconceitos, assim, que são escrachados, que é o preconceito ocupacional, o preconceito salarial e o preconceito de imagem, né? O racismo, perdão, não é preconceito, o racismo. O ocupacional é aquele que enxerga que o negro não tem capacidade para executar determinados trabalhos intelectuais, certo? Esse Sim. é o ocupacional. O salarial é aquele que mostra, segundo dados do IBGE e de qualquer outro instituto sério de pesquisa, que mostra gritantemente que os negros têm remuneração diferentes dos brancos, é menor remuneração, se comparados a cargos que se equiparam, certo? Ótimo. Um terceiro é a questão do racismo da imagem, cara. E esse dói, né? Que é aquele que diz o seguinte: até bem pouco tempo atrás, até 8 anos, 10 anos aí no mercado de trabalho, os anúncios, os antigos anúncios de jornal diziam o seguinte: contrata-se para tal função e exige-se boa aparência. E aí eu pergunto para ti e para todas as pessoas que estão assistindo essa live nesse momento, o que é ser uma pessoa de boa aparência? Vamos refletir aqui 10 segundos. O que é boa aparência? Eu provoco essa reflexão e deixa eu mandar um agradecimento. Infelizmente, aqui é onde nós estamos, aqui na plataforma do StreamYard, não está aparecendo nos comentários, mas eu acessando aqui, Marcelo, mandando um abraço aí para o Márcio Pires, para o Paulo Martins, que estão comentando, e até a Perla Borsato, nós trabalhamos juntos numa empresa, e ela está colocando uma coisa sensacional que colabora, totalmente ligado ao que tu estás falando, que num processo seletivo... Opa, estás me ouvindo? Tá tendo alguma interferência no áudio, Diego? Ah, ótimo. Deixa eu distanciar o meu celular, talvez seja o meu celular. Tá me ouvindo bem, Marcelo? Oi. Tá me ouvindo bem? Voltei a ouvir agora. Oi. Oi, está me ouvindo? Tá com interferência ainda. Tá com interferência? Deixa eu ver aqui, deixa eu desligar aqui, peraí. De repente é o celular.
que esteja interferindo. Já estou te ouvindo melhor. Estou te ouvindo bem. Rapidamente, a Perla Borsato, ela trouxe um comentário muito bacana, que num processo seletivo, um gestor tinha um profissional que estava fazendo um processo para promoção interna, e esse diretor comentou com ela a seguinte expressão: não basta ser preto, também é gay. Né? Então, aparência, acho que a gente está no caminho daquilo que nós estamos falando. Muito obrigado, Perla, aí, pela colaboração, né, dessas pessoas que têm essas condutas. Então, por favor, cara, essa questão eu falei, né, do racismo ocupacional, do racismo salarial e do racismo de imagem. E aí, para tentar sanar essa questão desse racismo e desse preconceito, começa a vigorar aquela lei que as empresas já não poderiam mais exigir como pré-requisito essa questão da boa aparência. Sim. Aí tu vai para um processo, por exemplo, de uma multinacional para office boy, que diz o seguinte: exigências do cargo, inglês avançado. Cara, impressionante, né? Inglês avançado para um menino de 18 anos, né, que vai ocupar um cargo de office boy. Aí eu te pergunto, quem são os candidatos a essa vaga? Vamos falar de Porto Alegre aqui, vai ser a pessoa que mora lá enfim, no subúrbio, na Restinga, no Morro Santa Teresa, na Vila Cruzeiro, ou no Rio de Janeiro, no Complexo do Alemão, ou em Salvador, no bairro de Pituaçu ou da Boca do Rio? Não. Não, né, cara? Vai ser o filho da classe média que se preparou durante muito tempo para ocupar aquelas posições. E a partir daí, ele vai galgando outras posições dentro do mercado corporativo. Uma das coisas que tu estás dizendo, e eu sempre fui contra, acho que até contra muitos colegas de recursos humanos, é ter oportunidades para trainee, pessoas que estão, inclusive, ali no terceiro, quarto ano do ensino superior, que já é, acho que hoje em dia, se a gente olhar para Brasil, né, já é uma grande conquista, mas exigir inglês fluente nessa idade, né, aliás, nessa formação, e por que não ter a questão do inglês, a própria empresa auxiliando nesse processo de capacitação, né, desse hard skill. Mas dentro dos processos tradicionais das empresas ou grandes corporações, e daí tu olha, assim, turmas de trainee, e eu também faço a mesma pergunta, né, que são os negros nas turmas de trainee, né, porque daí já é questão do superior, ok, ótimo, a partir do primeiro, segundo semestre, mas tu querer outras competências, como inglês fluente, eu acho extremamente, já uma pré-seleção já, diante desse processo seletivo, né, acho que é muito bacana que tu traz. É uma forma de excluir essa população, né, então, é uma forma meio que jocosa de excluir essa população. E a partir daí, cara, percebendo essas questões, né, e percebendo o meu lugar de privilégio dentro desse mercado corporativo, hoje, graças a Deus e graças à construção do meu trabalho e de muitas pessoas boas que conheci, eu ocupo uma posição relativamente boa no mercado, meu nome vai por tudo que é lugar aí, eu tenho espaço em programas de televisão e tal, e isso é muito bacana, mas ótimo. Isso eu tenho plena convicção de que não pode ser só para mim, não deve ser só para mim, né? E por isso a criação dos projetos sociais. A gente hoje vai a comunidades carentes, né, pessoas em vulnerabilidade, e a gente oferece, não só nesse momento de pandemia, onde muitas dessas pessoas que têm empregos informais, inclusive catadores e tudo mais, estão impedidos de trabalhar. Então a gente oferece não só donativos, mas também estende a nossa mão para que essas pessoas possam ser capacitadas comportalmente e para que venham ao mercado de trabalho, então logo passe, né, essa situação, e consigam ofertar, então, as suas qualidades. Esse é o trabalho que a gente faz dentro de algumas comunidades, né? Então, eu sempre digo para eles o seguinte: vocês estão sendo ajudados nesse momento com donativos, mas, de alguma forma, vocês vão devolver aquilo que vocês estão recebendo em trabalho, né? E capacitados para isso. Então,
eu penso no seguinte conceito, né, que a gente fala muito dentro da área de recursos humanos: contrate o caráter e treine as habilidades. Falasse ali em hard skills e tal. Então eu penso antes, contrate o caráter e treine as habilidades. Então a gente vai muito forte na questão comportamental dessas pessoas, né? Tentando de alguma forma elevar a autoestima dessas pessoas, mostrar que existe um caminho diferente daqueles que eles veem ali dentro, que é do aviãozinho, o cara da droga, né? Porque o símbolo de status para uma criança que está dentro de uma comunidade carente, a gente já falou aqui, né? O cara não tem pai, ou o pai é ausente, ou o pai é dependente químico e tal. Então, o símbolo de status que ele tem é do traficante, né? É do cara que venceu, no entendimento dele, né, de menino, é do cara que venceu, do cara que tem uma moto legal, que tem um carro legal, que tem uma carteira recheada de dinheiro e tal. Que não passa as necessidades, né, básicas, né? Não passa as necessidades básicas. Exatamente. Então ele se predispõe a trabalhar para esse traficante como um aviãozinho num primeiro momento, né? Pensando que ele um dia pode alcançar aquele status de gerente do tráfico ou do próprio traficante, ainda que ele tenha plena convicção que a estatística mostra que ele não passará dos 27 anos de idade. Isso as estatísticas estão aí para mostrar. Eu estava, inclusive, vendo, tu falou em Netflix, um documentário que retratava um pouco da Colômbia, né? E na realidade, né, que lá praticamente a questão da cocaína e do tráfico, né, o pessoal, cara, exatamente, existe daí o retrato do Netflix é justamente na época do Pablo Escobar, né, que ele tinha a centralização desde da matéria-prima até a logística. Mas o mais interessante, cara, é que eles tinham uma estrutura de plano de carreira, né, invejável aí a muitas organizações, cara. Os caras realmente tinham um plano de carreira promissor, né, e de ganhos, e com certeza, né, trazendo isso, acontece aqui no nosso Brasil, cenários, muito bem falando, começando pelo aviãozinho e vai subindo, né? Então, muitas vezes é o único meio que aquela criança ela tem esse estímulo, e até mesmo tendo o estímulo de prestígio, né? Tu falou muito bem da pirâmide de Maslow, né? A parte ou a etapa, né, de ter a questão de pertencer a uma determinada agremiação, sociedade, a um grupo, né, de ser apreciado por aquilo que se faz, né? E acaba acontecendo. Então, eu acho que o que responde aí pelo poder, né? Pelo poder, exatamente. Pelo poder, exatamente. E eu acho que é isso, Marcelo, diante do trabalho que tu já faz, executa e tem um conhecimento extremamente profundo, isso era uma coisa que deveria, com certeza, ter replicado de forma exponencial, né, sendo conduzido aí pelo governo, né, junto às comunidades, para que a gente mude, né, de fato, essa estatística, né, esses números que hoje estão aí apresentados para nós. E muito mais do que isso, mudar o modelo mental das pessoas em relação a tudo Diego, que acontece. Bem importante isso que tu colocaste, né? O nome do nosso projeto é justamente esse: inverter estatísticas que dizem que o futuro é definido pela origem. Vou repetir essa frase: inverter estatísticas que dizem que o futuro é definido pela origem. E a gente sabe disso. Se nós formos estudar os dados de população carcerária no Brasil, nós vamos ver que mais de 80% das pessoas que lá estão são pessoas negras, né? Se nós formos estudar os dados de violência no Brasil, a gente vai ver que quem morre mais são jovens negros, né? A nossa polícia é uma das polícias que mais mata hoje, né? Dentre todas as outras polícias, e principalmente é uma das polícias que mais morre também, porque essa violência entre comunidade e polícia tem um agravante. O policial que está lá do outro lado, sendo um braço armado do governo, via de regra, é uma pessoa negra também, oriundo dessa mesma comunidade. É um efeito cascata, né? Efeito cascata. Um simples ato que a gente vê muitas vezes, acho que esse é o entendimento, quando existe alguma questão de corrupção, que a gente vê muito, né, infelizmente, no nosso Brasil, tem um efeito cascata gigantesco, né, que a gente acaba entendendo, assim como historicamente a gente falou, né, dessa herança colonizadora, tem esse efeito cascata até hoje, né, basicamente, Marcelão. Marcelão,
Pô, cara, sensacional, a gente bateu aqui, a gente foi 1 hora conversando aqui, eu nem senti, eu olhei agora, né? Passou muito rápido. Acho que o que a gente está provocando aqui é realmente conversas inspiradoras, né? Para a gente poder parar, respirar e refletir e se perguntar, né? Será que eu estou fazendo a minha parte? O que eu devo fazer para a gente poder construir, né, um país, um mundo melhor para os nossos filhos, para os nossos netos? E acho que esse é o momento, a gente tem que entender. E como disse, eu termino essa live já passando a palavra para ti, para considerações finais, que é isso. Acho que a gente... Bom, tu tem que entender que tu é um racista. Eu sou racista, mas eu tenho que desconstruir. Não é um racista na questão diretamente de estar praticando o racismo na sua essência, na sua maldade, mas sim da gente poder quebrar esses paradigmas, estereótipos, entendimentos, e saber que isso não é mimimi, não é vitimismo. Isso é uma realidade que nós todos temos que estar de mãos dadas e ser agentes protagonistas para a gente poder mudar esse cenário no nosso país e tornar um país melhor, mais unido, né, com a equidade necessária, né, que seria tão igualdade. Por favor, Marcelão, considerações finais, por gentileza. Como tu bem dissesse, né, Diego, assim, a história nos mostra que nós somos produtos dos nossos antepassados, né? Nós somos produtos dos nossos antepassados. E se de alguma forma nós quisermos modificar essas relações que nos foram impostas, né, e colocadas, nós precisamos nos abrir para o novo. Não só nessa questão racial, mas na questão da diversidade como um todo, né? Tu chegar para uma pessoa negra, por exemplo, e perguntar para essa pessoa como é ser negro no nosso país, né? Como tu te sente? Quais são as tuas dificuldades? É o processo de empatia. As pessoas brancas lerem, por exemplo, autores negros, né? Se tu perguntares, inclusive dentro da população negra, quem foi Abdias do Nascimento, quem foi Florestan Fernandes, dificilmente essas pessoas vão conseguir te responder, né? E só fazendo esse exercício, o exercício como tu disseste mesmo lá no começo, tu pesquisasse muito e tal, só fazendo esse exercício é que a gente vai conseguir trabalhar então no processo de desconstrução de alguns preconceitos que nos levam ao racismo, ainda que não intencional. Perfeito, acho que isso é importante a gente buscar, e que bom que hoje, nos dias atuais, a gente tem formas rápidas de busca, né? O próprio Google, a gente tendo entendimento. Perfeito, Marcelão, já te agradeço imensamente, eu te faço um convite aí eu estou fazendo lives de forma quinzenal, talvez aí uma terceira live ou quarta para frente, né? A partir de agora, provavelmente a gente vai estar juntos, já te faço esse pré-convite já, né, da gente estar falando com outro colega também, profissional de RH, da gente estar falando aí de treinamento, facilitação, que também é uma viés muito forte tua, na atuação, né, como um treinador, como um formador comportamental, que eu acredito muito nisso, né, então a gente vai estar, com certeza, em outro momento, dando uma ótica muito forte para esse tema de treinamento, aprendizagem e facilitação. Mas por hoje eu agradeço imensamente a nossa oportunidade. Inclusive, galera, agradeço todo mundo a participação. Desculpa não ler o comentário de todos aqui, porque eu acabei ficando aqui na plataforma que nós estamos utilizando, não consegui visualizar, né? E com o celular acho que dá alguma interferência, por isso que eu deixei o celular de lado. Eu tô sem equipe aqui, tô sem back-office, Marcelão, né? Então também acabei não tendo um back-office aqui. O back-office tem que ser a minha esposa, Bianca, né? Que tá cuidando da Valentina. Né? Mas eu agradeço muito. Eu vou depois compartilhar, inclusive, uma última pesquisa fez referência ao Dia da Consciência Negra, que trazem números, é a agência Lupa, que trazem números, dados do cenário atual do Brasil, dividido por estados, regiões, percentuais. Pô, é muito bacana, eu vou dividir isso no meu Facebook agora, concluindo. E, Marcelão, nos meus outros canais de comunicação, LinkedIn, YouTube, eu vou estar disponibilizando esse vídeo com os teus dados também, de LinkedIn, aí o que tu tiver, site, enfim, para que entre em contato contigo. Tá bom? Ótimo. Diego, agradeço bastante aí a oportunidade da gente ter batido esse papo bem
prazeroso e de forma leve, e é dessa forma que eu gosto de tratar desse assunto, tá? Eu não acredito muito nessa questão de pé na porta. As pessoas me perguntam, né, mas por que tu não fala num discurso mais efusivo e tal? Cara, não acredito muito nisso. Eu acredito realmente na elucidação dos assuntos, na elucidação dos fatos históricos, na conversa, na interação. É nisso que eu acredito. Eu acho que dessa forma a gente consegue sensibilizar as pessoas, né? Acreditamos, então. Marcelão, obrigado mais uma vez. Tudo de bom. Espero que a gente, tão logo pós-pandemia, pós-licenciamento, a gente possa estar juntos aí numa live, né, num único link. Com certeza. Um grande abração. Abraço, Diego. Um grande abraço a todos que participaram aí da live e até uma próxima. Obrigado a todos, pessoal. Um forte abraço. Tchau, tchau. Ótimo. Um abração.